Cultivo Online, capítulo 624, Dragon Paradise. Olá a todos, obrigado pela recepção calorosa, mas eu preferiria que vocês agissem de forma mais casual e informal quando estivessem perto de mim. Yuan disse a eles depois de vê-los tratá-lo como se ele fosse uma espécie de imperador. Meu nome é Yuan e você pode me chamar assim. As pessoas ali se entreolharam com olhares duvidosos. Eles podem realmente se dirigir a um imperador dragão tão casualmente? Eles não receberão punição divina de seus ancestrais por fazerem isso? Se você diz, Yuan, o rei dragão disse. De qualquer forma, vamos nos apresentar. A família real então começou a se apresentar a partir do rei dragão. Depois que todos terminaram, o rei dragão convidou Yuan para entrar no prédio. Por acaso você está com fome? Estamos nos preparando para um banquete agora. O rei dragão perguntou a ele algum tempo depois que todos estavam sentados. Estou com um pouco de fome. Yuan assentiu. Enquanto isso, se houver alguma coisa em que possamos ajudá-lo. Estou tentando encontrar um caminho de volta ao meu próprio mundo, mas não tenho certeza de como cheguei a este lugar. Você pode me descrever o que aconteceu antes de você vir para cá? O rei dragão perguntou. Yuan começou a relembrar tudo o que havia acontecido. Então você tocou a entrada de uma caverna imortal e foi teletransportado para cá. Pela maneira como você descreveu, acredito que foi uma formação de teletransporte especializada em transporte de longa distância. O rei dragão disse. Você acha que fui teletransportado para o paraíso das fadas por acidente? Yuan então perguntou. Não, acho que não. Os transportes de longa distância geralmente têm um destino definido e são muito precisos. Se a formação de teletransporte levou você ao paraíso das fadas, isso significa que quem criou a formação de teletransporte pretendia que isso acontecesse. Aspas. Então existe uma maneira de retornar ao meu próprio mundo? Talvez se eu encontrar a formação de teletransporte novamente. Yuan perguntou então. Quando ele foi teletransportado para a cidade do dragão antigo, ele foi capaz de se teletransportar de volta usando o mesmo teletransporte? Então talvez ele pudesse fazer o mesmo se conseguisse encontrar a formação de teletransporte da deusa Cítara. No entanto, o rei dragão balançou a cabeça e disse. Quando você apareceu neste mundo, você não estava no topo de uma formação de teletransporte, mas no alto do céu, certo? Formação de teletransporte unidirecional. Então não posso voltar ao meu mundo? Yuan murmurou em voz baixa. Se você veio dos céus superiores, pode usar a escada para o céu para retornar, mas será um pouco tedioso. O rei dragão disse. E se eu quiser ir para o céu inferior? Yuan perguntou de repente. O céu inferior? O rei dragão ergueu as sobrancelhas de maneira intrigada, mas não questionou e respondeu. Isso seria um pouco complicado. Se você quiser ir para o céu inferior, precisará falar com o senhor deste reino para obter permissão para ir ao céu inferior, e quanto mais baixo você for, mais recursos precisará gastar. O senhor deste reino? Quem é esse senhor? Yuan perguntou. Essa seria a fada imperatriz. Ela era a senhora deste reino? Yuan ficou surpreso ao saber dessa informação. Acabei de sair daquele lugar também. Ele suspirou interiormente. Você está realmente tentando ir para o céu inferior, Sr. Yuan? Shen Shi perguntou a ele. Bem, eu tenho alguns negócios lá, então sim. O rei dragão ponderou por um momento antes de falar. Felizmente, você é apenas um grande mestre espiritual, então será mais fácil para você descer, mas não muito, já que você ainda precisará falar com a fada imperatriz e ter os recursos para ativar a formação. Falarei com a imperatriz das fadas mais tarde. Obrigado. Yuan assentiu. Há mais alguma coisa que você queira perguntar? Yuan ponderou um pouco antes de falar. Você conhece um lugar chamado Cidade do Dragão Antigo? Ele queria saber como as famílias reais fora daquele lugar veem a cidade. A antiga Cidade do Dragão? O rei dragão pareceu intrigado com a pergunta de Yuan por algum motivo. Sim, há algo errado com aquele lugar? Yuan inclinou a cabeça de forma questionadora. A antiga Cidade do Dragão não é um mundo mítico onde vivem apenas dragões? É uma lenda muito popular. Shen Shi disse de repente. O que você quer dizer com lenda? Os olhos de Yuan se arregalaram de surpresa ao ouvir suas palavras. Você não sabe? A Cidade do Dragão Antigo é um mundo lendário que foi criado durante a Era Primordial pelo ancestral dragão porque os dragões eram caçados por seu precioso sangue. Mas ninguém jamais esteve naquele lugar, pelo menos ninguém neste mundo. Shen Shi explicou. Uma lenda, Yuan murmurou para si mesmo. Também é chamado de Paraíso do Dragão por algumas pessoas. Shen Shi acrescentou. Por que você está interessado na Cidade do Dragão Antigo? O rei dragão perguntou a ele. Não me diga que você realmente veio daquele lugar? Embora o rei dragão falasse como se fosse uma piada, ninguém estava rindo, e eles apenas olharam silenciosamente para Yuan em busca de uma resposta. Claro que não. Yuan rapidamente negou ter vindo do local, o que era verdade. Então você acha que a Cidade do Dragão Antigo existe em algum lugar por aí? Shen Shi perguntou um momento depois. Eu faço. Yuan assentiu com um sorriso profundo no rosto. Algum tempo depois, o rei dragão foi notificado de que o banquete havia sido preparado, então todos começaram a se dirigir para a área. Esta festa é para homenagear a presença do Imperador Dragão. O rei dragão anunciou. Assim que a torcida parou, eles começaram a festejar com a comida, permitindo que Yuan exibisse seus talentos alimentares.
Como esperado de um imperador dragão. Até seu consumo de comida é de primeira linha. Veja como ele está limpando rapidamente os pratos. Ele está tratando a comida como se fosse ar.